Aleluia? Então amém. Então abra a sua Bíblia, por gentileza. Evangelho de Marcos, capítulo 6. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 45. Eu ministrei esse mesmo texto quarta-feira passada, mas com uma outra ótica. Peguei outros princípios e eu continuei nesse texto. E Deus me deu uma outra mensagem, porque a palavra ela é viva, amém? A palavra ela é viva. Então se ela é viva, todos os dias tem algo novo para nós. Então fala a pessoa que está ao seu lado, leia a Bíblia todos os dias. Irmão, abra a sua Bíblia e não feche mais até o culto acabar, tá? Porque às vezes eu vou pregar em alguns lugares, e eu saio para pregar fora e a pessoa lê a Bíblia e fecha. Sabe como eu entendo isso? Que a igreja local, ela não ensina a igreja a amar a Bíblia. É assim que eu penso. Porque se o pastor ama a Bíblia, ele vai ensinar a igreja a amar a Bíblia. Então às vezes eu vou para algum lugar pregar e as pessoas fecham e cruzam o braço. Eu vejo isso como uma falta de desleixo, uma falta de amor pela palavra. E não é a igreja que é culpada, é o líder da igreja, que precisa ensinar a igreja a amar a Bíblia. Você pode ver que praticamente todo o culto eu estou dizendo, traz a Bíblia de papel. Você já cansou de ouvir isso, né? Então eu vou falar mais uma vez, traz a Bíblia de papel. Porque aqui a única notificação é a palavra. Amém? Seu WhatsApp não vai se manifestar aqui. Pode ficar tranquilo, que a Bíblia não é endemoniada. O que é endemoniado é o seu celular. Viu? O Facebook não vai se manifestar aqui. Instagram não vai se manifestar aqui. Glória a Deus. Marcos capítulo 6. Como dizem os antigos, Evangelho de São Marcos, segundo a segunda ótica que ele teve. Ou o Evangelho de Jesus, segundo a ótica de Marcos. Eu já falo, Marcão capítulo 6, versículo 45. Achou? Se achou, diz aí, Deus é bom o tempo todo. Imediatamente, obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante, para onde? Para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Versículo 46. Tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Jesus fez o quê? Cara, eu estava estudando essa semana sobre esse Jesus maravilhoso aqui. Se você observar na vida dele, ele tinha muito pouco tempo para comer. Jesus comia muito pouco, mas ele não perdia tempo para orar. Ele comia pouco e orava bastante. A gente precisa fazer isso mais, né? Entendeu? Versículo 46. Tendo despedido, subiu ao monte para orar. Vindo à tarde, estava o barco no meio do mar, e ele estava sozinho em terra. E vendo-os fatigados a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da quarta vigília entre 3 a 6 horas da manhã, tá? Quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando por sobre o mar, e queria passar à frente dele. A intenção de Jesus era passar à frente deles. Mas quando viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma, e deram grandes gritos. Tem uma tradução que diz, gritos de pavor. Eu acho que é a NVT que diz isso. Versículo 50. Porque todos o viam e estavam aterrorizados. Mas ele logo lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Então subiu para o barco, para estar com eles, e o vento se aquietou. Eles ficaram o quê? Admirados, assombrados ou atônitos, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes, o coração deles estava o quê? Se Jesus, obrigado pela tua palavra. Eu te peço que o Senhor me ajude, porque a tua palavra, então há uma responsabilidade grande de pregar a tua palavra. Me ajuda nesta manhã em nome de Jesus. Amém. O versículo 52, eu quero ir um pouquinho de trás para frente. Diz que eles não haviam compreendido nem o milagre dos pães.
Por isso que eles ficaram aterrorizados, ficaram admirados e atônitos. Eu estava meditando sobre isso, e o Senhor falou ao meu coração que Ele tem poder sobre a tempestade, Ele tem poder sobre as galáxias, sobre os planetas, Ele tem poder sobre as estrelas, tem poder sobre a natureza toda. Mas se eu e você não permitirmos trazer o entendimento da palavra em nós, Ele não tem poder sobre nós. Quando a Bíblia diz que eles estavam com o coração endurecido, no versículo 52, porque não haviam entendido, compreendido o milagre dos pães, o Senhor falava em meu coração, é assim que eu me sinto. Quando o seu coração fica endurecido, quando eu falo algo e você não faz. Ele tem mais poder sobre a natureza, porque só de pisar no barco o vento cessou. Sim ou não? Nessa tempestade, Jesus não precisou nem falar. Ele entrou no barco e o vento parou. E você vai entender o que eu quero dizer aqui. Esse barco representa a condição das nossas vidas. Esse barco representa a condição que muitas vezes nós estamos vivendo ou estamos passando. E se você entrar comigo, eu separei alguns princípios. A pregação vai ser uma pregação expositiva. Se você entrar no versículo 45 comigo, diz assim: imediatamente, o que ele disse? Obrigou, o que ele fez? Insistiu, obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar ou atravessar para o outro lado. Os discípulos não queriam ir. Jesus insiste, vocês precisam ir. Porque eles iriam passar por um momento em que Jesus já sabia o que eles iriam passar, o que eles iriam viver naquele momento. Então Jesus os coloca, Jesus tem uma tradução antiga que diz que Jesus impeliu, né? Ele insistiu, vocês vão para o outro lado. Vocês precisam ir. E a tempestade representa situações em que nós vivemos adversas, situações contrárias, situações que vêm assolar a tua fé, vêm querer estremecer a tua confiança, vêm querer tirar a tua esperança da palavra. Mas é necessário, o que eu disse? Passarmos por tempestades. É necessário. Faz parte da vida com Jesus nós passarmos pela tempestade. Se você não passa por nenhuma tempestade da sua vida, alguma coisa está errada com você, não com Jesus. Está errada com você, não com Jesus. Porque Jesus, ele não pede, olha, por favor, você vê aqui as traduções, é muita educação falando, né? Mas Jesus, eu fico imaginando Jesus, vocês vão, mas a gente não quer ir, eu não estou pedindo, eu estou mandando. Foi mais ou menos assim para você entender. Quem está pegando? A Bíblia diz de uma forma romântica que Ele os obrigou. Agora você imagina você obrigar alguém. Você fala assim, olha, por favor, Alice, você faz isso para mim? Ela pode querer ou não fazer, sim ou não? Eu dei uma escolha para ela, sim ou não? Não, pastor, eu não vou fazer. Tudo bem, eu vou procurar outra pessoa. Mas se eu chego para assim, Alice, você vai fazer. Eu dei opção para ela. Ela tem que fazer o quê? Obedecer ou não também. Mas é melhor obedecer. Está entendendo? Jesus está dizendo assim, olha, vocês vão para o outro lado. Mas vocês vão para o outro lado. Foi mais ou menos assim a conversa. Jesus não deu opção para eles. Vocês vão para lá. Está entendendo ou não? E eles fizeram o quê? Graças a Deus foram, né? Foram para o outro lado. Então o primeiro princípio que eu tiro desses versículos, o primeiro princípio é: não importa a condição de vida que você está vivendo, mantenha-se nessa condição, não fuja dela. Porque sabe qual é o problema da igreja hoje? Sabe qual é o problema das pessoas hoje? Fugir de problema. Fugir de problema. Eles não sabiam, mas Jesus já sabia o que eles iriam passar daqui um pouquinho para frente. O problema hoje das pessoas, principalmente de pessoas que têm temperamento meio fleumático, é fugir dos problemas. O fleumático não enfrenta problema. Ele não quer enfrentar problema. Tá bom, não, deixa assim, velho, não mexe com isso aí.
Não, se tem que mexer, tem que mexer. Entendeu ou não? Se tem que fazer, tem que fazer. Mas a condição que eu estou vivendo não foge dessa condição. Quem vai subir no barco lá na frente? Quem vai subir no barco lá na frente, aqui dos versículos? Quem vai subir no barco? Jesus. Então fala a pessoa do seu lado, não foge do que você está vivendo. O primeiro princípio que eu vejo aqui, Jesus obrigou eles a irem para o outro lado, mas disse, olha, não foge. O problema dessa igreja contemporânea é que ela está fugindo de problema. O problema é que ela foge de problema. Você tem que encarar, irmão. Que eu vou dizer uma coisa para você, coisa linda, ninguém vai encarar por você. Amanhã, se você não acordar de manhã, enfrentar o seu dia a dia, enfrentar suas situações, ninguém vai enfrentar por você. Porque o que cabe a você fazer, Jesus não vai fazer. Eu sempre digo isso aqui, mas o que cabe a Ele fazer, Ele vai fazer. Ele vai chegar. Fala para o irmão que está do seu lado, Ele vai chegar. Irmão, e quando Ele chega, Ele não chega para brincar, Ele chega para resolver. Mas você precisa ter essa atitude também, de não chegar para mim depois do culto, pastor, eu vou jogar um problema na sua mão. Não, irmão, já tenho os meus. E é grande pra caramba os meus problemas. Mas eu não fico no meu pastor assim, não. Eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. Porque, irmãos, uma coisa que meu pai me ensinou, com poucas palavras, meu pai é de pouco falar, mas uma coisa que meu pai ensinou, para mim e para o meu irmão mais velho, é ser homem. A gente é macho, irmão. Nós somos macho. Tem homem na casa. Na minha casa tem homem. E quem resolve o problema na minha casa sou eu, não é minha esposa. Eu resolvo o problema na minha casa. Quem está entendendo, diga amém. Porque um dia meu pai disse, você está saindo de casa. Ele não lembra disso, né? Quem apanha lembra, quem bate não lembra nunca mais, né? Ele disse assim, você está saindo de casa e está levando uma mulher para dentro de uma outra casa. Seja homem. Seja homem. Porque hoje esses meninos é tudo cueca frouxa. É tudo cueca frouxa. É tudo assim. Não pode falar nada que se dói. E lá em casa eu estou criando um homem. Eu falo lá, aqui só dentro só estou criando um homem. A outra é menina. Às vezes quer ser mimimi, eu já... Tu é homem, velho. Tu é macho. Tá entendendo ou não? Mas só que tem mãe também que não deixa o menino ser homem, né? Tem mãe que não deixa. Deixa eu dizer uma coisa para você, fofura. Deixa voar seu homem dentro de casa. Você ainda continua dando leitinho com mucilão para ele ainda? Você está dando leitinho como o Leandro fala, um leitinho com bolacha de maisena? Mãe, eu quero um leitinho com maisena. Vai preparar. Não é errado ele tomar o leitinho com maisena dele, ou o leitinho com mucilão, mas ele sabe onde está, vai lá e prepara, macho. Você está entendendo ou não? Aí ele fala assim, você não gosta de mim, você não me ama. É porque eu te amo que eu estou fazendo isso. Amém ou não? Irmão, quando eu casei, eu não sabia nem arrumar a cama. Eu não sabia fazer nada. Minha mãe fazia tudo para mim. Ela está aqui, ué. Ela sempre fez tudo para os filhos. Aí quando eu casei, eu acordei no dia seguinte, a cama não se arrumou sozinha. Quando eu era solteiro, as contas se pagavam, eu chegava em casa, estava tudo pago. Hoje, se eu não pagar, as contas ficam lá. E tem gente que é assim, ainda vive nessa situação. Não, vai tudo acontecer. Ai, Jesus vai operar, se você aprender a não fugir dos seus problemas. É duro isso aí, não. Você está me odiando aí hoje, né? Me odeia, mas seja homem. Que hoje o homem não quer saber de pagar a conta, é a mulher que tem que pagar a conta. Esse mundo, meu Deus do céu. Um dia eu quero pegar só os jovens solteiros, mas eu vou quebrar vocês no meio. Eu vou ensinar vocês a ser homem. Eu vou ensinar vocês a arrumar calça, ficar mostrando cueca para a rua, andando com calça caída, cueca para a rua. Eu vou pegar os 6 solteiros, mas eu vou bater tanto nos 6. Vou montar o tatame lá em cima. E vou finalizar um por um. Pra vocês aprenderem. Longe das mamães, senão as mamães piram.
Vocês vão sair daqui tudo amarrotado, com a cara amassada. Vou deixar vocês dormir um pouquinho, vou dar uns mata-leão nos vocês, vou deixar vocês dormir um pouquinho, para vocês aprenderem a ser homem. Porque nessa igreja os meus jovens homens são homens. Pergunta para ele se eu aliso eles aqui. Pergunta para ele se eu aliso eles aqui. É sim, senhor pastor, o senhor está certo. Posso não estar, mas para eles eu estou certo. O senhor está certo, pastor. O senhor está... É isso aí mesmo. Então não foge dos teus problemas. Os discípulos queriam ficar perto de Jesus. Não, a gente quer ficar aqui. Vai para o mar. Amém ou não? Amanhã levanta, irmão, e coloca essa cara no espelho e fala assim: aqui habita o Espírito Santo de Deus. Aqui habita, aqui tem um homem que tem a face do leão de Judá. Então eu vou sair daqui hoje e enfrentar os meus problemas, e a hora que eu voltar para casa, eu vou voltar com a vitória nas minhas mãos. Porque Jesus gosta de homem que enfrenta problema. Jesus gosta de mulher que enfrenta problema. É só você estudar sobre Jesus e ver quem é que mandava, quem é que bancava o ministério de Jesus. A Bíblia diz que eram as mulheres. A Bíblia diz que as mulheres bancavam o ministério. De mulher não podia trabalhar, como é que mulher bancava o ministério de Jesus? Porque os homens passaram a entender o que era reino de Deus naquela terra, naquele momento. Quer que eu continue? Tem mais 6 para frente. Se você me procurar para pedir oração no final do culto, não, aí é para acabar mesmo. Por uma palavra dessa. Versículo 46. Tendo-os despedido, eu fico imaginando Jesus assim, ó. E os bonitinhos, os fofura, tudo indo para o barco assim, ó. E Jesus assim, ó, vai. Mas vai longe. Porque Jesus ia fazer o quê? Ele ia ter um tempo com o Pai. Tendo despedido, subiu. Despedir é isso, né? Dar beijinho, né? Abraçar. Pode ir. Mas Ele está no controle de todas as coisas. O tema dessa mensagem é controle absoluto. Tendo despedido, subiu ao monte para fazer o quê? Jesus ora. Você ora? Você ora ou você reza? Eu falei aqui quarta-feira. Não são só os nossos irmãos lindos católicos que rezam, não. Tem muito crente que reza. Até hoje. Só não está com aquele negocinho na mão aqui, ó. Mas reza do mesmo jeito. Porque todo dia você pede a mesma coisa para Jesus. Isso é rezar. Isso é rezar. Dá a entender que Jesus não está entendendo o que você está falando. Quem está entendendo? Fala para o pessoal do seu lado, vamos aprender a orar? Versículo 46. Despediu a multidão. Segundo ponto. Se você está anotando aí, anota. Se você não está anotando, tem a tecnologia hoje, né, irmão? Mas eu vi um pastor falar, um pastor que eu admiro muito. Ele disse que o papel mais amarelo e a caneta mais simples é muito mais confiável do que a mente do ser humano. Então você precisa anotar. O segundo ponto aqui, ele sempre estará diante do Pai. Ele vai estar onde? Intercedendo por você e pela sua condição. É Ele quem mantém essa comunhão entre o Pai e nós. Jesus foi para o Pai orar, fazer o quê? Foi interceder por cada um deles. Deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que o Espírito Santo, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Porque nós não sabemos orar como convém. Então o Espírito Santo vem e intercede por nós. Então não importa a condição que você esteja vivendo, Jesus está de olho em você. Ele não tira os olhos de você. João 17, não precisa abrir. Versículo 23. Põe aqui para mim, Will, por favor, filho. João 17, 23 diz assim. João 17, 23. Está chegando aí. Isso.
eu estou neles, tu estás em mim. Que eles experimentem unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os amas o tanto que me amas. Olha o que Jesus está dizendo: Pai, eu estou no Senhor, o Senhor está em mim, agora eu quero que eles estejam em nós, para que eles entendam que o tanto que o Senhor me ama, o Senhor ama eles também. Então Jesus está orando pelos seus discípulos, porque ele já estava próximo da sua crucificação, ele está no final da sua vida aqui. Aí no versículo 24 diz: Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou, então eles verão toda a minha glória que me deste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Por isso que eu disse agora com você, brinquei um pouco sobre a questão de ser homem, mas quando você enfrenta os seus problemas, você não foge deles. Jesus sempre vai estar ali de olho em você, intercedendo por você, sabendo que Ele ainda está no controle de todas as coisas, dizendo: olha, eu e você somos um. Como eu e o Pai somos um, nós temos a unidade. Irmãos, a unidade, já preguei sobre unidade aqui esses dias. Esse vídeo vai subir logo logo, em nome de Jesus, vai subir. A unidade, ela traz a bênção de Deus. A unidade de Deus Ele não traz, a Bíblia diz no Salmo que Ele ordena, Salmo 133, Ele ordena a bênção onde existe unidade. Amém? Então se há unidade entre você e a tua esposa, Deus vai ordenar a bênção dentro daquela casa. Se há unidade, sabe por que não há bênção muitas vezes dentro da casa da família? Porque não tem unidade entre marido e esposa. Só dá uma chupadinha nessa manga que é de graça agora. Vou abrir um parênteses aqui. Sabe por que Deus não abençoa teu casamento, não abençoa a tua casa, não abençoa as tuas finanças, não abençoa as coisas que você tem material? Porque não há unidade, fofura, entre você e o teu marido. Porque quando houver unidade entre você, o teu marido e os teus filhos, Deus vai ordenar a bênção naquela casa. Você não vai precisar fazer campanha de oração. A bênção, ela vem na tua casa quando há unidade. Então Jesus está dizendo: eu e o Senhor somos um. Eu quero que eles entendam que a unidade traz a bênção. Então não importa o problema que você tenha, Jesus sempre está ali, diante do Pai. Hoje nós temos o Espírito Santo intercedendo por nós. Engraçado não, mas o interessante desse texto, lá no versículo 47, vai lá comigo, eu vou entrar no terceiro ponto. Vindo à tarde estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os fatigados ou em apuros ou em dificuldades a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar, ou caminhando sobre o mar. E ele queria, ou ele tinha a intenção de passar à frente. Eu fui ver um pouco essa palavra andar aqui. Como você sabe, eu sou curioso do grego e do hebraico. Eu fui pesquisar um pouquinho essa palavra andando por sobre o mar, ou caminhando sobre o mar. Essa palavra aqui no grego, a tradução dela é aproveitando. Jesus, ele desceu do monte e ele foi aproveitar o tempo dele. Onde? Vamos dar uma esquiadinha, vamos andar um pouquinho no mar aí. Essa palavra andar é aproveitar o tempo. Essa palavra caminhar é fazer bom uso da oportunidade. Jesus viu uma oportunidade, o vento lhes era contrário, eles estavam sendo fustigados pelas ondas. Jesus viu uma oportunidade. Deixa eu dizer uma coisa para você: essa condição que você está vivendo, essa situação que você está passando, é uma oportunidade para Jesus fazer milagre. Jesus, ele não perde oportunidade. Então quando ele olha essa oportunidade, a palavra andar, ele fez um bom uso da oportunidade. Jesus, ele começou a fazer o seu próprio caminho. A palavra caminhar é fazer o seu próprio caminho. Então ele olha e fala assim: bom, no caminho deles não está dando certo, então eu vou fazer o meu próprio caminho. O milagre vai acontecer. Jesus está vendo esse problema que você está vivendo não como um problema, mas uma oportunidade para o milagre acontecer, porque Ele é o controle absoluto de todas as coisas. Por isso que eu disse: não foge do teu problema, porque para Jesus não é problema, para Jesus é oportunidade. Andando por sobre o mar, aproveitando a oportunidade, caminhando, fazendo o seu próprio caminho. Agora, se no teu caminho não está dando certo, deixa Jesus fazer o caminho dele na tua vida. Alguém está entendendo, Jesus? O terceiro ponto, sempre, o que eu disse?
E principalmente em momentos de trevas. A Bíblia diz que é noite aqui, trevas. Tem uma versão que diz trevas. Quando você vê trevas na Bíblia é noite. Trevas. Ele está vendo sua condição. Ele está vendo o seu esforço. Ele está vendo a sua luta. E nela, principalmente, ele vê uma oportunidade. Mas o segundo ponto que eu vejo dentro do terceiro ponto, se eu posso colocar um subponto aqui, ele quer ver qual é a intenção do teu coração. Primeiro, ele vê uma oportunidade. Segundo, ele quer ver a intenção. Abre comigo em Deuteronômio capítulo 8. Obrigado, Jesus. Deuteronômio capítulo 8. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Capítulo 8, por gentileza. Amém? Eu espero você. Eu não tenho pressa de ir embora. Deuteronômio capítulo 8. Quem achou, diga amém. Tereis muito cuidado. Quanto de cuidado? Muito. Em cumprir alguns dos mandamentos que hoje, alguns, tendes muito cuidado em cumprir o quê? Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais, multipliqueis e tomeis posse da terra que o Senhor com juramento prometeu aos vossos pais. É isso que diz aí seu texto? Versículo 2. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, o teu Deus, te guiou no deserto. Mesmo no deserto o Senhor está te guiando. Mesmo nessa condição de vida, Diego, Ele está te guiando, filho. Você está entendendo? Ele está guiando pelo deserto. Ele diz que Ele guiou no deserto 40 anos, para fazer o quê? O que Deus fez com o povo no deserto? Te humilhar. Ai, pastor, Deus humilha, fofura. Ele não mudou, viu? Ele continua o mesmo Deus. A Bíblia diz que Ele nos guiou para nos humilhar. Depois para quê? Para nos provar. Para saber o que estava no teu. Essa condição que você está vivendo, ou você pode estar vivendo, ou vá viver daqui para frente, os próximos anos da sua vida, serve para essas coisas. Para te humilhar. Porque a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Amém? A Bíblia diz que Ele vem para te provar. A Bíblia diz que depois da prova vem a aprovação de Deus. E Ele também faz isso para ver qual é a intenção do teu coração. A versão King James diz assim, a fim de que exteriorizasses todas as intenções do coração, se estavas decididos a obedecer seus mandamentos ou não. Porque na hora da dificuldade, você exterioriza algo. Agora eu te pergunto, o que é que você está exteriorizando no momento da dificuldade? Ele está vendo. Jesus está vendo. Quem entende, diga amém. Quando você passa por um momento de dificuldade, Ele está te provando para ver qual é a intenção do teu coração. Por isso que Jesus, Ele perguntava para as pessoas que iam ser curadas, o que queres que eu te faça? Para saber qual era a intenção do coração deles. E aqui Deus fez o povo passar por tudo isso, para provar, para humilhar, e para que eles pudessem exteriorizar. E o que eles exteriorizaram numa viagem de 11 dias? Irmão, é só você ver o mapa. Do Egito a Canaã, cara, é uma reta praticamente. Eu estava olhando o mapa, é uma curvinha muito leve. O Egito está aqui, Canaã está aqui. É uma curvinha muito leve. 11 dias de viagem. O que esses homens ficaram 40 anos no deserto? Porque aquilo que eles exteriorizaram para fora foi algo que desagradou o coração de Deus. Então eles tiveram que passar por tudo aquilo que eles passaram, para Deus arrancar do coração deles o desejo do Egito, a vontade do Egito, a fome do Egito. A Bíblia diz que quando eles saíram da terra, eles pararam numa cidade chamada Mara. Já ouviu isso? Que eles estavam com sede.
Só que a Bíblia diz que as águas daquela cidade, elas eram o quê? Eram o quê? Amargas. Ah, segura agora aí. Nós estávamos vendo essa semana, uma pesquisadora, uma cientista foi estudar as águas de Mara. Está lá até hoje. E essa pesquisadora, ela descobriu 2 ingredientes dessa água. Primeiro, a dolomita. O que serve a dolomita? A dolomita serve para trazer elasticidade na musculatura do corpo humano. Esse ingrediente nessa água, ela promove 30% da elasticidade na musculatura do corpo humano. Esses homens iam caminhar muito tempo, então eles precisavam o quê? Preparar a musculatura para caminhar. Sim ou não? Você acha que Jesus colocou eles ali para tomar água amarga de bobeira? Segundo ingrediente é magnésio. Já tomou magnésio? Eu tomo todos os dias há 3 anos. Todos os dias eu tomo. É amargo, irmão. É amargo. Eu tomo. Porque o magnésio faz bem para o estômago, faz bem para a digestão. Então por que Deus levou esses homens até as águas de Mara? Primeiro, para fortalecer o físico daquele povo. E segundo, o magnésio faz parte para você organizar o seu intestino, para você poder colocar para fora. E sabe qual era a intenção de Deus ali? Tirar todas as comidas do Egito, do organismo daquele povo. Então eles tinham que beber aquelas águas para limpar seu organismo, para colocar tudo para fora, porque a terra que eles iam tomar posse era a terra de promessa. E eles não podiam tomar posse da promessa de qualquer jeito, com coisas do Egito dentro deles. Era para você estar trepando nessa viga aqui agora. Então a vida, meu irmão, muitas vezes ela é amarga. E se a vida está amarga, você murmura, você reclama, como o povo fez lá atrás. E Deus olha e fala assim: meu pai, esse povo não entende nada. É o que está acontecendo com a igreja hoje. A situação que você passa muitas vezes é uma situação de amargura. Aí Jesus te coloca diante de uma situação para você não fugir dessa amargura, porque Ele quer te fortalecer, fortalecer teu físico, fortalecer teu músculo, para que você seja um grande homem, uma grande mulher de Deus. Mas Ele também quer que você tome magnésio espiritual, para você pôr para fora tudo aquilo que ainda pertence do mundo dentro de você. O Senhor quer limpar teu organismo, o Senhor quer limpar tua alma e teu espírito, de tudo que ainda habita no Egito dentro de você. Tem que pôr o Egito para fora. Aí o povo ora e reclama e murmura. Você faz a mesma coisa hoje. Quer que eu continue? Tem mais 4 para frente ainda. Ou eu paro por aqui? Versículo 48, volta lá. E vendo-os fatigados, cansados, em apuros de remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles andando por sobre o mar. Já falei sobre isso, mas o 4º ponto também eu tiro desse versículo. Jesus tinha intenção de tomar a dianteira deles. Quando eu não fujo dos meus problemas, quando eu sei que o Senhor está intercedendo por mim, quando eu entendo, queridos, quando eu entendo que Ele está vendo aquilo que eu estou vivendo, provando a intenção do meu coração. Sabe o que eu vejo aqui? A atitude de Jesus, Ele respeita o processo de tempo estabelecido pela palavra. Jesus sempre entendeu que a prioridade de tempo. Ele ficou lá orando ao Pai, e os meninos estavam ali remando, mas à toa. Jesus fez para castigá-los? Não! Porque Ele sabia a hora certa de agir. Fala para o irmão que está ao seu lado: Jesus sabe a hora certa de agir na tua vida. O 4º ponto, Ele respeita o processo de tempo. O problema da igreja contemporânea hoje é que ela não sabe respeitar o processo de tempo de Deus. Quem entende, diga amém. Eclesiastes capítulo 3 diz: há tempo para todo propósito debaixo do céu. Irmão, se agora é tempo de você calar, cale. Se é tempo de você falar, fale. Se é tempo de você plantar, plante. Se é tempo de colher, colha. Mas aprenda a priorizar o processo de tempo de Deus. Eclesiastes capítulo 3 repete por 32 vezes a palavra tempo. Porque Deus nunca vai agir no seu tempo, Ele vai agir no tempo dEle.
Independente da sua condição, priorize seu tempo, porque Jesus prioriza. Você está aqui agora nessa manhã, priorizando o tempo com Deus. E você acha que Ele não vai priorizar esse tempo na sua vida? Eu entendo Deus assim, irmão. Se você priorizando o seu tempo no seu secreto, você priorizando o seu tempo no discipulado, priorizando o seu tempo aqui no curso do Odres, priorizando o seu tempo, ofertando tua vida aqui, nos ajudando a fazer com que essa igreja cresça, você acha que Deus não vai priorizar esse tempo todo aqui? Porque a palavra diz em 1 Coríntios 15, 58, o trabalho no Senhor não é vão. Ele não esqueceu de você. Quando você prioriza e respeita o tempo de Deus, sabe o que Ele faz? Ele quer passar na tua frente. A Bíblia diz aqui, Jesus estava andando, Ele queria passar à frente dos meninos. Por quê? Porque Ele chegou o momento de fazer a tempestade parar. Chegou o momento de fazer a tempestade cessar. Ele sabe o tempo certo. Ele sabe quando isso vai acabar na tua vida. Fica tranquilo que Ele vai passar adiante de você. Queridos, por que Ele faz isso? Porque no meio do processo Ele quer continuar tendo comunhão com você. Você acha que Ele vai deixar os meninos sozinhos lá no meio? Você acha que Ele vai deixar você sozinho nessa situação? Ele quer ter comunhão com você. Em meio a esse processo, você não pode perder contato com a palavra. Você não pode perder contato com Jesus. Não perca nesse meio nessa dificuldade, nesse problema, nessa condição, nesse processo até chegar no propósito. Não perca contato com Jesus. Não perca contato com a palavra. Jó no capítulo 1, no versículo 5 diz assim, não precisa abrir: e sucedia que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificavas, e levantando-se de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos os teus filhos, pois dizia Jó: talvez meus filhos tenham pecado, blasfemado de Deus em seu coração. Assim Jó fazia continuamente. Jó nunca perdeu contato com Deus. Você entende o que eu estou dizendo? Mateus capítulo 6, versículo 6 é o versículo dessa igreja. E quando você orar, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, busca o teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Mas você precisa fazer o quê? Priorizar o seu contato com a palavra, porque Ele prioriza. Jesus não comia, mas Ele não deixava de orar. Não vou comer, vou orar. Você está entendendo? Hoje você deixa de orar para fazer outras coisas. Hoje você deixa de orar para estar nas redes sociais. Hoje você deixa de orar para fazer alguma outra coisa que não é priorizar a palavra. Não estou dizendo que é errado você fazer, mas quais são as prioridades na sua vida? Jesus está voltando, irmão. Quais são as prioridades da sua vida? Você está entendendo? Verso 49, eu já estou encerrando. Mas quando viram andar por sobre o mar, os meninos viram ele andar, sim ou não? Pensaram que era um fantasma, e deram o quê? Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Judeu é um povo supersticioso demais. Não pensa num povo supersticioso, é judeu. É judeu. E aqui era um bando de judeu. Um bando de judeu. Por quê? Eles gritaram que era um fantasma. Só a título de informação. Porque eles criam que durante a noite sempre perambulava um fantasma andando pela cidade. Agora imagine em cima do mar. Então eles entendiam o quê? Porque judeu tem medo de mar. Então quando eles viram Jesus, eles gritaram que era um fantasma. Lógico, estavam com medo e apavorados, porque eles estavam desesperados, achando que estava vindo uma desgraça do mar para destruir a vida deles. Judeu é um povo supersticioso. Demais. Demais. Você quer ver? Não está no script, mas vai comigo lá em Atos. No Antigo Testamento tem muita coisa, mas eu vou mostrar 2 versículos para você. Deixa eu só achar aqui. Atos capítulo 17. Não pus aqui no esboço, mas eu vou pôr depois. Então eles alimentavam uma lenda. Eles alimentavam essa lenda durante a noite, era sinal de desgraça. Quando eles viam um fantasma, né? Eles falam que isso é um sinal de desgraça. E judeu é muito supersticioso. Ó. Atos 17, versículo 23.
Aqui Paulo está em Atenas, discursando no Areópago, falando. E ele começou a andar e começou a ver os deuses lá de Atenas, na Grécia. E o versículo 23 diz assim: pois passando eu, vendo os vossos santuários, achei um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Ora, esse que vós adorais sem conhecimento, é o que eu vos anuncio. Paulo era bobo? Era supersticioso, mas não era bobo. Agora, quer ver um outro texto? Vai no 28. Lá tem Samuel, tem Jeremias, depois é só você procurar. Atos 28, versículo 4, quando Paulo está na ilha de Malta, ele desce naquela ilha, a serpente, lembra que morde a mão dele? Já viu esse texto? O versículo 4 diz assim, não quero me deter isso. Quando os nativos viram a serpente pendurada na mão dele, diziam uns aos outros, certamente, esse homem é assassino, pois, embora salvo do mar, a justiça era uma deusa que eles praticavam, não o deixará viver. Judeu é muito supersticioso. Então, se você observar, eles gritaram que era um fantasma, porque eles achavam que estava vindo uma desgraça do mar. Mas eu quero entrar no quinto ponto. Não importa a condição que você esteja vivendo, Jesus sempre vai estar acima de todas as coisas. Você pode crer nisso? Você crê nisso? João capítulo 1, versículo 2 e 3 diz: ele existia no princípio com Deus, por meio dele criou todas as coisas, e sem ele nada foi criado. Ele está acima de todas as coisas. Por isso que ele vem andando por sobre as águas. João 3,31 diz: aquele que vem de cima é sobre todos, aquele que vem da terra é da terra e fala da terra, aquele que vem do céu é sobre todos. Fala para a pessoa que está ao seu lado: Jesus é sobre tudo e sobre todos. Efésios capítulo 4, versículo 6 diz: há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Meu Deus! Então não importa a condição que você está vivendo, Jesus sempre está acima de todas as coisas. E ele vem andando por sobre o mar. Versículo 50. Porque todos viam e estavam aterrorizados, mas ele logo lhes disse: tem bom ânimo, sou eu, não... E o penúltimo ponto: saiba discernir, o que eu disse? Em meio às condições climáticas da sua vida, o que está acontecendo e quem está falando antes do medo. A Bíblia diz que eles estavam com medo do fantasma, né? Por causa da superstição deles. Aí Jesus imediatamente: não, calma, sou eu. A Bíblia diz, logo Jesus disse, porque eles viram o que estava acontecendo. Jesus disse, sou eu. Porque eles não estavam, lembra que eu falei no começo do culto? Eles não entendiam ainda o milagre dos pães. Então Jesus já se antecipa: ó, sou eu. Você tem que aprender a discernir 3 coisas na sua vida. Eu ensino muito isso para os meus filhos. Primeiro, você tem que discernir o tempo das coisas. Você tem que aprender a discernir o tempo. O que é discernir? Você tem que conhecer o que está à sua volta. Você tem que conhecer o tempo das coisas. Você tem que discernir o tempo da sua vida que você está vivendo. Amém, queridos? Se o tempo é tempo de arrancar, é tempo de arrancar. Quando for tempo de plantar, você vai plantar. Se é tempo de chorar, chora. Quando eu faço funeral, eu uso muito esse texto. Irmão, aqui ninguém seja forte hoje, hein? Chora, chora, porque hoje é dia de chorar. Hoje é tempo de chorar. Porque você vai em cemitério, seja forte. Conta comigo. Mentira, mentira. Isso é só para aliviar o coração da viúva. Mentira, conta comigo. A primeira... Eu já vi isso acontecer. A pessoa vai procurar, não posso te ajudar. É mentira, tudo mentira. É só para acalentar o coração da viúva ou da família. Conta comigo, seja forte, eu já arregaço com tudo. Você me conhece? Abre lá, Eclesiastes 3, tempo de chorar. Não seja forte, chora. Hoje é tempo de chorar. Porque tem tempo de chorar. Sim ou não? Mas não vai chorar a vida inteira também, caramba. Porque o tempo de choro acaba. Mas quando é tempo de sorrir, sorri. Aprenda a discernir o tempo que você está vivendo, caramba. Aprenda a discernir o tempo que você está passando na tua vida. Fecha a tua boca e discerne o tempo. O segundo discernimento que você tem que aprender aqui é discernimento de ambiente. Entra no lugar, aprende a discernir o ambiente. Opa! Quando eu vou em algum lugar, eu falo: Jesus, me dá discernimento aqui, hein? O negócio está meio estranho aqui. Entendeu? Você está no ambiente de trabalho: Jesus, o negócio está esquisito aqui, me ajuda a entender esse negócio. A hora que ele te fizer entender, vai orar.
Não vem pedir oração para mim e falar assim, pastor, estou numa perseguição, você ora para Deus mudar de trabalho? Não vou orar. Você não é sal da terra e luz do mundo? Sim ou não? Eu sou meia luzinha meio apagada, um salzinho meio sem sabor. A Bíblia diz que quando o sal perde o sabor tem que ser pisado, não presta para mais nada. Fofura, Jesus está dizendo, não briga comigo. Você é sal e luz, não é? Então por que você reclama quando Deus te coloca no meio de trevas? Se Deus te colocou lá é porque você é luz, então você tem que iluminar aquele lugar. A luz do mundo não habita em você? Ele não diz eu sou a luz do mundo? Ele não habita em você? Então tem luz aí dentro. Então lá no seu trabalho, joga a luz naquele lugar. Aprenda a discernir o ambiente. O problema do ser humano é que fala demais, cara. Ele chega num ambiente de luto, ele quer falar de futebol com a viúva. Tem uns caras sem noção nessa vida. Tem uns caras sem noção. Não discerne o ambiente que está vivendo. Ele não discerne o local onde ele está. Está em algum lugar onde o povo está em silêncio. Cara, cala a boca, velho. Quer falar. Não é hora. Ou então vai em algum lugar, quer ficar pondo a mão na cabeça dos outros para orar. Calma, irmão, vai chegar a hora. Aguenta as pontas aí, velho. Eu quando eu vou pregar fora, em alguma igreja que eu não conheço, cara, eu sento e fico observando todo mundo que está ali. Se pode, se não pode. Quando eu vou pregar fora, eu pergunto assim, essa igreja tem doutrina? Eu vou de terno e gravata e minha esposa vai de saia ou não? Não, pastor, pode vir, liberado. Hoje eu vou pregar numa igreja assim. Pode vir, pastor, mas quando é para ir de terno e gravata, eu vou. Por quê? Porque é e ela vai de saia. Eu tenho que respeitar o ambiente das pessoas. Está entendendo? Aprenda a discernir o ambiente. Deixa de ser sem noção, cara. Deixa de ser sem noção. Comece a observar as pessoas. A Bíblia diz: esteja pronto para ouvir. Pronto para quê? Mas não aguento. É um negócio que sai assim. É demônio isso daí. Isso é demônio. É demônio. Eu não aguento, eu tenho que falar. Se não é tempo de falar, não fala. Fica quieto. Você tem que aprender a discernir tempo. O tempo que você está vivendo. Você tem que aprender a discernir o ambiente que você vive. E terceiro, você tem que aprender a discernir as palavras que você fala. É um fantasma! Não, não é, cara. Espera. Não é um fantasma, olha direito. Quem foi que mandou eles atravessar para o outro lado? Então quem é que estava vindo? O cara que mandou eles atravessar. Aprenda a discernir. A igreja de Jesus está muito sem noção nesses últimos dias. Você entende? Para quê? Para você manter o foco naquilo que ele disse. Atravessa para o outro lado. Ele não mandou se atravessar? Sim ou não? Se ele mandou, então fica tranquilo, porque você vai chegar do outro lado. Fica tranquilo. Quem é que mandou? Foi ele. Então vai. Vai ter tempestade no caminho? Vai. Vai ter deserto? Vai. Vai ter serpente? Vai. Escorpião? Vai. Vai ter uns gigantes? Vai. Vai ter muralha? Vai. Mas quem mandou ir? Então vai. Quer desistir? Deus me fala que há pessoas aqui querendo desistir. Está me falando aqui agora. Deus está me dizendo que há pessoa aqui querendo parar. Agora que já está chegando. Agora que você está chegando na reta final, você vai parar. Quem é que mandou? Agora, se ele não mandou também, não vai. Davi era assim. Você vê por várias vezes Davi. E Davi consultou o Senhor. E Davi consultou o Senhor. E Davi consultou. Senhor, por onde eu vou? Vai por aqui. Por onde eu vou? Vai por aqui. Eu fico? Fica. Eu vou. Discernimento faz isso. Discernimento você sabe e aprende a saber quem é Deus que está falando e quando não é Deus que está falando. Deus mandou fazer tal coisa. Daqui a pouco o cara fala, não vou mais. Mas como é que não vai? Deus não falou? Deus mandou fazer não sei o quê. O cara se empolga. Deus mandou investir nisso. Deus mandou fazer aquilo. Deus mandou fazer aquilo outro. Eu falo assim, filho, se Deus mandou, quem sou eu para falar a você? Deus mandou, vai e faz, ué. Aí dá uns meses ele fala assim, então, irmão, não deu certo. Pois é, pai. Não... mas Deus não falou?
Esse é o problema, as pessoas começam a colocar culpa em Deus daquilo que Deus não falou nada. Só que a Bíblia diz em Josué, que vai prestar conta aquele que diz assim, diz o Senhor e Deus não falou. A palavra diz em Josué que é digno de morte o profeta assim. Vai pegando aí. Está entendendo? Está entendendo? Fala para o irmão que está ao seu lado, mantenha o foco. Sabe o que ele está dizendo aqui? O povo está dizendo assim, ó, é um fantasma. Ele está dizendo, não sou eu. Sabe o que ele está dizendo? Eu não sou o resultado da tempestade. Eu sou aquele que vai trazer, apaziguar e resolver essa tempestade que você está passando. Ele está dizendo assim, eu não sou o resultado de uma tempestade, eu sou aquele que sou o controle absoluto das coisas. Então descansa teu coração, diz a palavra. E o versículo 51 nós encerramos. Então subiu para o barco, o que ele fez? Dá permissão para Jesus subir nesse barco da sua vida, irmão? Dá permissão, ele não vai pular para dentro do barco, ele só subiu porque eles deram permissão. E a Bíblia diz que ele subiu para o barco. E o vento o quê? Ele falou alguma coisa aqui? Não, ele apenas o quê? Subiu. Quando você vê a palavra então, eu já disse isso aqui. A palavra então na língua portuguesa é um advérbio. Quando a palavra então é colocada numa frase, ela muda o sentido da frase. Eles estavam vivendo tempestade. E então? A tempestade o quê? Eu profetizo esse então na sua vida hoje. Ou tem uma versão que diz em seguida. Sabe o que ele está dizendo? Ele não terminou de fazer aquilo que ele disse que ele iria fazer na tua vida. Não foi aberto o culto aqui? Ele deixa as 99 para trás daquela? Então fica tranquila. Você é vida para Jesus. E se ele precisar parar o céu, parar a lua, parar as estrelas, a galáxia, ele vai parar para fazer e para resolver a situação na tua vida. Ele subiu no barco e o vento parou. Somente a presença naquela condição fez o barco e a tempestade se acalmar. Por quê? Para mostrar quem é e quem tem o controle de todas as coisas. Mas ele vai dizer para você, atravessa. Atravessa. O sétimo ponto, ele estabelece um propósito. Mas ele não vai relatar jamais o processo. Por que ele não relata o processo? Porque senão você não vai, você tem medo. Então ele falou, ó, vai para o outro lado. Ele falou para os discípulos que ia ter tempestade? Sim ou não? Ele falou? Abraão, sai da sua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrar. Ele falou que ele ia enfrentar? De Gênesis 12 até 22? Não. Porque senão você não sai da sua casa, você tem medo. Eu tenho medo. Então Deus nunca vai revelar o processo, Ele te diz o propósito. Por quê? Porque durante o processo, cabe somente a Ele direcionar seus passos, para que você alcance o propósito, porque Ele não pode revelar. Porque no processo, você mantém contato com Ele. No processo, você sabe quem Ele é. No processo, Ele se revela para você aquilo que Ele precisa revelar para você. Você entende isso? Vamos ficar em pé?